Graça e paz. Hoje nós vamos estar falando a respeito de duas igrejas, do Apocalipse. Quando Jesus dá a revelação para João sobre o Apocalipse, ele falou a respeito de 7 igrejas. E essas 7 igrejas da Ásia, elas englobam toda a igreja num todo, desde a igreja do primeiro século até a igreja de hoje, dos dias atuais. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia e sobre a igreja de Laodiceia. São, as duas últimas citadas aqui por Jesus. Vamos abrir a Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. É uma carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É a igreja modelo. É uma igreja, que nós vamos ver aqui que não tem... Jesus não faz nenhuma repreenda a essa igreja, apenas ele elogia essa igreja. Fala assim: o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou ler até aqui. Então, essa igreja de Filadélfia, como eu acabei de dizer, ela significa amor fraternal. E nós não vemos, Jesus aqui fazendo nenhuma repreenda. Se você ler as outras cartas, você vai ver que Jesus, ele elogia as igrejas, mas também ele traz, assim, correção, ele traz advertências. E nesse caso aqui da igreja de Filadélfia, ele traz apenas elogio. E ele fala, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Essa chave de Davi faz uma alusão ao reino, de Deus prometido a Davi. Por quê? Porque Davi foi o rei, onde o primeiro rei ele não foi o primeiro rei de Israel, mas foi o rei que Deus escolheu. Porque Saul foi um rei escolhido pelo povo. O povo pediu um rei. Foi um pedido fora de hora. Deus já estava preparando um segundo coração dele, que era Davi. Porém, Saul veio primeiro, e aí, então, por causa do pedido do povo, depois Deus, então, traz Davi. Mas é em Davi que Deus faz uma aliança de um reino eterno. Porque da linhagem de Davi nasceria quem? Jesus Cristo. Tá aqui, eu vou ler um texto que está lá em Lucas 1. Deixa eu achar aqui, Lucas 1. Rapidinho aqui. O versículo 32 e o 33. Diz assim, olha: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, quando está falando de Davi, não é que ele era filho, quando chama ele de filho de Davi, está se referindo à descendência de rei, que Jesus é rei. Jesus, então, ele vem de uma descendência real. E aí, ele fala assim para essa igreja, no verso 8, Conheça as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Irmãos, essa porta aberta é a porta que Jesus ele abriu. Jesus ele abriu uma porta para nós. A porta, ela fala de acessibilidade, ela fala de oportunidade. Quando você vê uma porta aberta, você tem acesso ao que está por trás daquela porta. Se a porta está aberta de um quarto, você tem acesso ao quarto. Se a porta está aberta de um carro, você tem acesso ao interior daquele carro. Então, essa porta, ela não dá acessibilidade. E essa acessibilidade, essa porta aberta, é o novo e vivo caminho que Jesus Cristo ele abriu no sangue dele. E essa porta é a porta da graça. É a porta que nos coloca dentro do reino de Deus. Jesus, ele fala, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, entrará e encontrará pastagem.
Então, Jesus, ele é a porta que nos conduz à vida eterna, ele é a porta que nos coloca, nos dá acessibilidade ao reino de Deus. E ele está falando para essa igreja, olha, eu coloquei uma porta aberta. Essa porta ainda está aberta, irmãos, para qualquer um de nós que queira acessar o reino de Deus. Eu creio que nós já passamos por ela, mas qualquer um que queira entrar, qualquer um que você queira levar. E ele fala assim, essa porta que essa igreja estava aberta, a porta do evangelismo, a porta que leva ao reino de Deus, a porta que nos coloca dentro, nos dá acesso a todas as bênçãos, a tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz por nós. Essa porta, ela fala de oportunidade, ela fala de acessibilidade, oportunidade à vida eterna e acessibilidade a todas as bênçãos espirituais. E essa porta, então, ela está aberta diante da igreja modelo. A igreja de Filadélfia é a igreja modelo. É a igreja onde o Senhor não traz nenhuma repreenda, mas ele traz apenas elogios. E aí, essa porta aberta é a porta que coloca as pessoas no reino de Deus. E ele fala, eu coloquei diante de ti essa porta aberta, né? Que ninguém pode fechar. Ele fala assim, essa porta aberta que ninguém pode fechar. Quem que pode fechar essa porta? Só o próprio Jesus, né? Por quê? Porque nós sabemos que a porta da graça, uma hora ela vai fechar. Uma hora Jesus vem buscar a sua igreja, sabe? E aí não vai ter tanta acessibilidade, não vai ser tão fácil entrar no reino de Deus. As pessoas vão ser salvas durante a grande tribulação? Sim, vão ter acesso à salvação? Vão, mas não mais pela graça. Não mais pela graça. Por isso, tem que ser fiel até a morte. Vão ser salvos, mas vão ser salvos pela palavra e pelo seu testemunho. Ou seja, eles vão ter que permanecer. Muitos vão ser torturados, vão ser mortos, muitos vão ser perseguidos e vão passar por muita coisa que hoje nós não precisamos passar, porque hoje a salvação ela é pela graça, mas a graça, esse período da graça, ele vai se findar. E essa porta não vai estar aberta, as pessoas elas não terão mais acessibilidade ao reino de Deus como nós temos hoje. Basta aceitar Jesus, não é tão simples. Deixar Jesus entrar na nossa vida, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, e o nosso nome ele é escrito lá no livro da vida. E Jesus, então, ele fala assim, por quê? Por que eu fiz tudo isso? Essa porta aberta, essa acessibilidade aos céus, né? Ele fala que dá para eles a chave, né? A chave de Davi. Ele tinha a chave, né? E que chave é essa, irmãos? Qual que é essa chave também? Chave, ela fala de... Vamos ver o que Jesus fala sobre essa chave. Está lá em Mateus, vamos lá, Mateus 16, o verso 18 e 19. Fala assim, olha... E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, ele fala assim, eu tenho a chave de Davi. Como ele tem a chave, quem tem pode dar para quem quiser. E ele deu a chave para quem? Na mão desta igreja. Ele nos deu a autoridade no nome dele. E a palavra de Deus fala que tudo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus, e tudo que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Ou seja, nós temos acessibilidade, porque quem tem a chave da porta, quem tem a chave tem autoridade, tem acessibilidade. Então nós temos isso. Essa igreja, a igreja que somos nós, estamos munidos de autoridade no nome de Jesus. Estamos munidos, né, de autoridade para ligar e desligar. Nós temos autoridade no nome de Jesus para entrar, né, no reino, para ter acesso à sala do trono. E aí ele fala, né, por que ele fez tudo isso para essa igreja? Aí ele fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, né? Espera só um pouquinho. Tá, no verso 8 ainda, o final dele assim, olha, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh, glória a Deus. Irmãos, guardaste a minha palavra. Como que você vai guardar a palavra se você não conhecer a palavra? A palavra de Deus, Jesus Cristo, lá no Monte das Oliveiras,
Ele fala, né? Você pega Mateus 5, 6, o 7, tudo Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Jesus ali fala sobre perdão, sobre amor, sobre juízo. Ele fala sobre várias coisas. E no finalzinho ali, no versículo 7, a partir do 24, ele fala que o homem que guardar essas minhas palavras, comprá-lo-ei, é o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio, né, a tempestade, veio a chuva, e veio o que foi, e ela permaneceu firme. Ou seja, toda construção, tanto a que estiver sobre a rocha, como a que está sobre a areia, ela vai sofrer circunstâncias, né, de fora, ela vai sofrer com problemas, ela vai ter chuva, ela vai ter vento, ela vai ter circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, mas o que acontece? Se você construiu ela sobre a rocha, se você edificou sobre a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus, não vai ser as circunstâncias que vai te tirar da presença de Deus, não vai ser as circunstâncias que vai fazer com que você perca, né, a sua acessibilidade à sala do trono, que perca a sua intimidade com Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra, né, nós permanecemos firmes. Como Paulo fala lá na armadura, né? Estais, pois, cingido, né, com a armadura de Deus para permanecer firmes no dia mau. Estais firmes, e aí você vai ver que ele fala para nós estar firmes, vigilante, perseverante. Então, todo tempo, vestir a armadura é vestir-se de Deus, é vestir-se da palavra de Deus, porque se você pega toda a armadura, está falando da palavra, é o cinturão da verdade. O que é verdade? É Jesus, é a palavra. O que é calçar o evangelho com a preparação do evangelho? É estar preparado conhecendo a palavra. A espada do Espírito é o quê? É a palavra de Deus. O escudo da fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, toda a armadura de Deus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos protege. E aqui Jesus está falando, porque você guardou a minha palavra, eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Eu farei com os que da sinagoga de Satanás, né? Os que são, que se dizem judeus, mas não são. Porque no início a igreja teve muita perseguição, né? Pelos judaizantes, por judeus mesmo, a perseguição começou mesmo através dos judeus, e ele está dizendo, olha, eu farei com que eles cheguem prostrados diante de ti, ou seja, porque você guardou a palavra, porque você guardou a minha palavra, eu também vou te guardar, sabe de quê? Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, eu vou te guardar na hora da grande tribulação. A igreja verdadeira não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque o Senhor vai guardar, porque ela guardou a palavra. Se você está guardando a palavra, você faz parte dessa igreja. Mas se você não tem guardado, infelizmente, você vai estar aqui, ó, se encaixando nessa outra igreja. Vamos voltar lá em Apocalipse. Apocalipse 3 de novo, nós vamos ver agora o verso 14. Verso 14 fala assim, olha, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. E o final ele termina, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja de Laodiceia é a igreja mundana. Aqui está falando de duas características de pessoa. Fria, morno, né? De uma característica, morno. Ele não é frio e ele não é quente. O morno é aquele que já esteve frio, se esquentou e esfriou. Ele é morno. É aquele crente que fica em cima do muro. É aquela pessoa que é simpatizante do evangelho. Aquele evangélico nominal. Ele conhece de nome, mas ele não pratica. Ele é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, né? Pode até conhecer a palavra, mas ele não pratica. E aí, o que acontece? Essa igreja,
ela era uma igreja, ela era um centro bancário na época. Era uma igreja, irmãos, que tinha uma cultura muito grande. Era uma igreja que tinha um grande centro bancário, produzia uma lã preta que eles exportavam, possuía uma grande escola de medicina. Eles produziam colírio lá nessa escola de medicina. Por tudo isso, eles se sentiam o quê? Rico sou, enriquecido, de nada tenho falta. Não tem falta de Deus, não tem falta da graça de Deus, não tem falta, né? Eles estão satisfeitos com o pouquinho que eles têm recebido. Eles não estão preocupados em ter fome e sede de Deus. Rico sou, eles estão preocupados com coisas materiais. Coisas materiais. E aí o Senhor não faz um elogio para essa igreja. Essa igreja não tem um elogio. O Senhor fala, conheço a tua obra e sei que você é morno. Morno é aquele que, sabe, irmãos, vomitar. Estou pronto a vomitar. Ou seja, é aquele que está dentro, mas tá aqui, ó, querendo sair, tá fazendo mal para a pessoa. Porque quando a gente quer vomitar, porque é algo que está nos fazendo mal e que precisa ser colocado para fora. E assim Deus está sentindo essas pessoas assim que dizem ser crente, mas não tem testemunho de crente, não tem vida com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso, não está aliançado e aprofundado no Senhor. E esse tipo de pessoa, o Senhor está dizendo que ele está pronto para vomitar. E aí, o que ele diz? Ele aconselha para ele 3 coisas. Primeira coisa, que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Eles acharam que rico sou, enriquecido estou. Olha que diferença. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, fala assim, mesmo que tendo pouca força, não negaste o meu nome. Devia ser uma igreja pequena, uma igreja, né, com pessoas simples e humildes, que não tinham, né, muito recurso financeiro, mas era uma igreja que estava agradando o Senhor. Né? Às vezes a gente está achando que, vou para uma mega igreja, lá tem tantos eventos, lá tem tanta coisa. Às vezes tem muito evento, tem muito show, tem muitas estratégias humanas, mas não tem o Espírito de Deus, não tem a presença de Deus. Sabe? Eu vou no culto porque eu quero me sentir bem. Irmão, eu quero só te dizer uma coisa. Culto não é para você se sentir bem. Culto, sabe para quê? Cultuar é um serviço que nós prestamos ao Senhor. O culto é para que você tenha intimidade com o Senhor. E muitas das vezes não é para você se sentir bem, não. É para você se sentir mal mesmo. Mal com o seu pecado. É se sentir triste pelo pecado. É sentir que você precisa mudar. Porque nós precisamos ser mudados todo dia. Nós precisamos que a palavra penetre em nós e crie mudança. Porque se a palavra não cria mudança é porque ela não está impenetrada na nossa vida. E aí o que acontece? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? Se você ler lá em 1 Coríntios, a partir do 3, você vai ver Paulo falando no capítulo 3, a partir do 13, ele falando que as nossas obras, elas serão provadas, elas passarão pelo fogo. Se for feno e madeira, ela vai se queimar, ela não vai passar para o outro lado. Mas se for ouro e prata, ele passa pelo fogo. Por isso ele está falando, conselho comigo, de mim, compre ouro provado no fogo. Ou seja, uma obra verdadeira, uma obra feita por amor. Por amor. Porque a obra que é feita para aparecer, para elogio, para ser elogiado, para isso, para aquilo, isso é madeira e feno. Vai ser consumido no fogo, não vai passar do outro lado. Na hora que chegar lá no tribunal do galardão, a pessoa vai achar que tem muita coisa para receber e não vai ter nada, porque tudo vai ser consumido pelo fogo. Outra coisa que ele fala, né? Então, esse colírio, né? Agora ele fala assim, conselho que de mim compre colírio para que vejas. Eles estavam cegos. Sabe o que tinha colocado eles cegos? A autossuficiência. Achando que eles não precisavam mais de Deus. Porque eles estavam ricos. Porque eles estavam... né? Não precisava mais buscar o Senhor. Não precisava mais de Deus, não. Eu sou autossuficiente. Eu tenho dinheiro no banco. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu não preciso de Deus, não. Então o Senhor fala assim, olha, eu te aconselho que você compre colírio para que vejas. E outra coisa, outro conselho que dá, vestes brancas, para que tampe essa tua nudez. Nudez está falando de falta de salvação. Vestes, o Senhor fala que lá em Isaías, que ele nos vestiu com vestes de salvação, e nos cobriu com mantos de justiça. Em Eclesiastes 9:8 fala assim, que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Vestes alvas, está falando de purificação.
de santificação, de vida santa, né? E o caminho é santo. Aí fala que o caminho é santo e o ímpio não passará por ele. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E essa igreja estava sem santificação. Estava sem tudo isso. E aí o Senhor dá esses conselhos para ela. E no verso 20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, olha, eu estou dando uma oportunidade para você. Aquele, porém, que ouvir a minha voz, tem que ouvir. Ouvir. Por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Irmão, presta atenção, ceia é a última refeição. E isso aqui, ele está batendo na porta, sabe de quem? Dessa igreja. Isso aqui não é para o mundo, não. O Senhor estava escrevendo para uma igreja. A igreja mundana, que pegou Jesus e colocou para fora. Jesus, olha que cena triste. Jesus fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar. Mas para ele entrar, é necessário ouvir a voz e é necessário abrir a porta. E aí ele entrará e ceará. Ou seja, ele vai dar mais uma oportunidade. Nós estamos vivendo esse tempo em que o Senhor tem nos dado oportunidades. Oportunidade de conserto, oportunidade, palavra, irmão. Hoje ninguém pode dizer que não tem ouvido a palavra, porque a palavra, ó, é pelo YouTube, é pela televisão, é por rádio. Você liga o rádio, você está ouvindo palavra. O que você tem que saber é apenas, né, separar o joio do trigo, separar aquilo que é bom, o vil do precioso. E ouvir a voz de Deus, deixar Deus falar com você. Você sabe em que você precisa mudar. Você é Filadélfia ou você é Laodiceia? Se você é Laodiceia, é tempo de voltar. É tempo de abrir a porta do seu coração. É tempo de ouvir a voz do Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando com você em nome de Jesus.